O sacramento é um sinal sagrado, produtivo da graça instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Sinal é o que conduz ao conhecimento de alguma coisa que não está ao alcance dos nossos sentidos. Pode ser natural e convencional, segundo a sua relação com a coisa seja fundada em a natureza ou sobre uma convenção. Por exemplo, a fumaça é o sinal natural do fogo, as lágrimas o som da dor. Uma luz vermelha colocada no meio do caminho é um sinal convencional de perigo. Também os sacramentos são sinais e sinais sagrados, porque indicam algo que é sagrado, isto é, a graça divina. Note-se, porém, que não são sinais vazios, isto é, não indicam apenas a graça, mas de fato produzem a graça que significam. Por isso, Jesus, falando do batismo, disse: se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Como se vê, Jesus aqui atesta que também a água do batismo é causa do nosso renascimento espiritual. O Espírito Santo é causa principal e a água causa instrumental, isto é um meio instrumental de que se serve Deus para nos fazer crescer para a vida da graça. Erram, portanto, os protestantes quando ensinam que os sacramentos são meras cerimônias exteriores, testemunhando que a graça está na alma, sem o poder de infundi-la. Não, além de sinais, são causas que por sua própria virtude produzem a graça independentemente dos méritos de quem os administra e das disposições de quem os recebe. Uma chave manejada, quer por uma pessoa sadia, quer por um doente, abre sempre a porta, e assim também um sacramento, quer administrado por um santo, quer por um pecador, produz igualmente a graça, contanto que seja administrado como Jesus o determinou. Quanto às disposições de quem os recebe, são necessárias para que os sacramentos produzam a graça, mas não são essas disposições que dão ao sacramento a virtude de produzir a graça. Assim como a secura da madeira não dá ao fogo a virtude de queimar. Diferem, pois, os sacramentos da oração, das boas obras e dos sacramentais, água benta, imposição de cinzas, etc., que tiram a eficácia unicamente das disposições religiosas do sujeito. Dissemos também que os sacramentos são sinais instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente, com efeito, que somente Deus pode ligar um sinal sensível à faculdade de produzir a graça. Não é Ele o dono da graça? Portanto, dele depende determinar como quer comunicar a graça. De fato, os gregos cismáticos, que se separaram da Igreja de Cristo no século IX, e os nestorianos, caldeus, coptas, que se separaram no século V, têm os seus sacramentos conforme os nossos, quanto ao número e à natureza. Mas não se pode admitir que tenha recebido esta crença da Igreja Romana, depois da separação, considerada a hostilidade que sempre nutriram contra os católicos latinos. É lógico, portanto, concluirmos que, ao tempo do cisma, isto é, respectivamente no século IX e V, a doutrina da existência dos 7 sacramentos era a doutrina da Igreja inteira, e, por conseguinte, tiveram origem com os apóstolos, porque, caso se houvesse introduzido nos séculos precedentes algum sacramento, tal inovação não se podia realizar sem provocar discussões muito vivas, e disto nenhum vestígio existe nos escritos dos padres.